Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui com o nosso curso extensivo, com aulas preparatórias aí para o seu exame da OAB. Nós estamos falando de direito constitucional e hoje a gente vai falar sobre organização do Estado. Quando eu falo sobre organização do Estado, lembrem lá das primeiras aulas, de conceito de Constituição, por exemplo, em que a gente falava que a função da Constituição, ou para que uma Constituição receba esse nome de Constituição, ela tem basicamente que organizar, que atribuir algumas posições fundamentais, que nós vamos chamar de direitos fundamentais, e a outra realização que a Constituição precisa fazer é a de definir a organização do Estado. E o que significa organizar o Estado? Bom, é isso mesmo, Significa organizar o exercício do poder dentro do território em relação àquela comunidade que vai ser regida por essa Constituição. Então, eu posso falar da organização do Estado em relação às funções, se eu vou ter 2 poderes, 3 poderes, 4 poderes, eu posso falar em organização do Estado em relação ao território, se eu vou ter uma federação, se eu vou ter um Estado unitário, eu posso falar em organização do Estado em relação a vários pontos, tá certo? E é isso que a gente vai começar a estudar agora. Então acompanhe aqui no nosso slide, organização do Estado. Com relação à forma do governo, ou forma de governo, um Estado pode ser uma república ou uma monarquia. Sim. Então, em relação à forma de governo, ele pode ser uma república, que é aquele governo no qual o poder está nas mãos do povo, está na mão dos cidadãos, ou ele pode ser uma monarquia. O poder está nas mãos de um rei, de alguém que tem um especial, no caso do rei, normalmente aliado à ideia de religião ou aliado à ideia de que possui um sangue diferenciado, porque advém de uma linhagem diferenciada. Existem outras categorias até que a gente poderia colocar aqui, como, por exemplo, uma aristocracia ou, quem sabe, uma teocracia, outras formas aí de organizar o poder em relação a quem o exerce. No Brasil, nós adotamos uma república, por óbvio, adotamos uma república. Com relação ao sistema de governo, um Estado pode ser parlamentarista ou presidencialista. Nós vamos falar mais disso à frente quando a gente tratar do nosso poder executivo, tá certo? Quando a gente estiver estudando o poder executivo, a gente vai estudar mais essa diferenciação entre o sistema de governo presidencialista ou parlamentarista. Mas, basicamente, num sistema presidencialista, você tem uma eleição autônoma, vamos dizer assim, de um presidente, e esse presidente, ele é independente do poder legislativo. Os poderes são bem separados, o legislativo e o executivo, e esse presidente é eleito numa votação, que é específica para esse cargo. Quando a gente fala no parlamentarismo, nós já temos um outro tipo de sistema de governo, no qual o primeiro-ministro, normalmente vai ser existe uma aproximação entre o poder legislativo e o poder executivo. Esse primeiro-ministro normalmente é indicado pelo próprio parlamento e vai exercer as funções do executivo, mas ele fica condicionado à aprovação ou não do parlamento. Então, o parlamento pode colocar o primeiro-ministro naquele lugar e pode tirar o primeiro-ministro dali. Então, o sistema parlamentarista, o legislativo e o executivo, ele meio que se confundem, eles meio que se confundem. Então, com relação ao sistema de governo, nós vamos falar um pouco mais para frente, mas pode ser parlamentarista ou pode ser presidencialista. O Brasil adotou o presidencialismo, certo? E com relação à forma de Estado ou divisão espacial do poder, um Estado pode ser unitário ou federado. Então, em relação à organização do poder sobre o território, como se organiza o poder diante do território, nós podemos ter um Estado que é unitário, que tem um poder só que se exerce por todo o território, ou um Estado que é federado, em que esse poder ele é descentralizado. Você tem várias esferas de poder diferentes, para cada região, para cada divisão territorial. Então, é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. O que nos interessa mais na aula de hoje é analisar a forma de Estado, que no caso do Brasil é a forma federativa. Nesse momento, por essa Constituição, é a forma federativa. Então, forma de Estado histórico, ou seja,
Como é que surgiu esta forma de Estado que é a federação? Por que é que surgiu essa forma de Estado que é a federação? Vamos dar um pulinho para trás na história, vamos pensar um pouquinho para trás aí. Vocês sabem que antes do advento dos estados constitucionais, que antes do advento do sistema, né, vamos dizer assim, democrático, do Estado de Direito, etc., nós tínhamos estados, né, a maioria, quando a gente pensa historicamente assim, o Estado burguês, o Estado constitucionalista, ele surge para derrubar o Estado absolutista, o Estado monárquico. Lembram disso, né? Por isso até, quando vocês querem lembrar melhor, vão lá na nossa aula sobre constitucionalismo e vejam que a Constituição surgiu exatamente, né, o constitucionalismo surgiu exatamente nesse momento de ruptura dos estados absolutistas e surgimento aí, né, a partir das revoluções burguesas, dos estados de direito comandados por uma Constituição. Mas beleza. Então, nós tínhamos lá esses estados absolutistas. Estados absolutistas, tradicionalmente, são estados unitários. O que eu quero dizer com isso? São estados em que eu tenho um poder só diante de todo o território. Quando você pensa numa monarquia, por exemplo, o rei é o rei que exerce o poder sobre todo o território. Ele pode até delegar de alguma maneira, nomear algumas pessoas que vão o representar se o território for muito vasto. Mas o poder, a princípio, continua sendo dele, do rei. Nós temos um estado normalmente relacionado ao absolutismo, um estado unitário. Bom, mas vocês sabem que nós vamos ter as revoluções burguesas que vão derrubar os estados absolutistas. E uma dessas revoluções, uma das mais importantes dessas revoluções, é a Revolução Norte-Americana. É quando as 13 colônias, né, as 13 colônias britânicas, elas resolvem se separar da coroa e se tornar independentes. Então, quando isso acontece, essas 13 colônias, elas não vão já, num primeiro momento, formar um único país. Elas vão formar 13 países. Então, a independência dessas colônias norte-americanas, ela não dá origem de cara aos Estados Unidos da América. Ela dá origem a 13 países diferentes, 13 países soberanos, 13 países independentes. Acontece que esses 13 países, eles eram 13 países pequenos, eles eram 13 países pobres, tinham acabado de passar por um processo de revolução, eles eram 13 países que não eram reconhecidos do ponto de vista internacional, né, porque eles estavam fugindo da lógica tradicional, que era a lógica absolutista. Então, para que eles tivessem força, para que eles conseguissem se defender de possíveis invasões da coroa, para que eles pudessem manter a sua independência, tá certo? Depois que eles se tornaram independentes, para que eles conseguissem realizar relações comerciais no plano internacional, para tudo isso eles vão criar uma aliança. Então são 13 países diferentes que vão optar, que vão decidir por criar uma aliança. E aí essa aliança, né, entre esses 13 países, eles vão chamar de confederação. Qual que era a ideia da confederação? É a seguinte: olha, nós somos 13 países independentes, cada um é soberano, cada um se organiza da maneira que quiser, mas quando a gente precisar, a gente se une. Né? A gente se une se a gente quiser fazer uma relação comercial internacional, a gente se une se eventualmente um de nós for atacado e a gente precisa se defender nosso território, a gente se une para, né, colaborar uns com os outros e para proteger uns aos outros. E deram o nome a essa reunião aí de confederação. Quais que eram as características da confederação? Acompanha aqui comigo. A confederação ela é criada por um tratado, claro. Qual que é o instrumento jurídico mediante o qual países independentes se relacionam e firmam as suas vontades no plano internacional? É um tratado. Então a confederação ela era feita através de um tratado, né? Preserva a soberania de cada estado, porque não é porque você entrou no tratado que você deixa de ser soberano, deixa de ser um país independente, você continua sendo soberano e independente, mas assinou um tratado em que você prevê a possibilidade de colaborar em algumas situações. E mantinha nessa confederação, isso é muito importante, isso aqui grifem aí, coloquem em amarelo, façam asterisco, façam o que tiver que fazer. Na confederação existe o direito de secessão.
Direito de secessão. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso, isso cai em OAB, direito de secessão. O que é isso? É o direito de sair, é o direito de deixar o tratado, é o direito de deixar a confederação. Então, resumindo tudo que eu falei até agora, as colônias britânicas se tornaram independentes. Nesse primeiro momento em que elas se tornaram independentes, elas precisavam colaborar umas com as outras, mas não queriam ser um único país, então elas fizeram uma confederação. Essa confederação era um tratado internacional que previa a colaboração entre elas. Esse tratado internacional preservava a soberania de cada uma e ainda o direito de secessão, que era o quê? O direito de deixar a confederação. Então, no primeiro momento, eles tinham uma confederação. A confederação deu certo? Não. E como é que você sabe que não? Porque você sabe que depois da confederação adveio a federação, um outro modelo. Então, se adveio um outro modelo, é porque aquele primeiro modelo não foi suficiente. Mas por que é que aquele primeiro modelo não foi suficiente? Bom, porque existia, e a gente comentou isso, o tal direito de secessão. Então, o que acontecia? Olha, vão invadir lá a colônia da ponta direita, tá certo? A gente precisa reunir soldados para lutarem em favor dessa colônia. Chegava lá na confederação e dizia, pessoal, como nós temos uma confederação, vamos nos unir para defender o território daquela colônia? E aí as outras diziam assim, ah, mas eu tô com poucos soldados agora, a gente acabou de terminar uma revolução, eu não queria mandar os meus homens. O outro dizia, ah, mas eu tô bem na época da colheita, e eu só tenho meus homens aqui para trabalhar, eu não queria mandar eles para uma guerra. Ah, eu tô completamente pobre, sem dinheiro, se eu mandar meus homens agora para a guerra, tô lascado. Ah, então não vamos ajudar a defender aquela colônia que está sendo ameaçada. Poxa vida, mas nós temos uma confederação, você faz parte de uma confederação, você precisa colaborar. E aí a colônia falava o quê? Né? Que não era mais colônia, que já era um país independente, ela falava o quê? Ela falava, então eu vou exercer o meu direito de secessão. Então eu vou sair. Se vocês ficarem me pressionando para eu entregar meus homens para fazer essa guerra, por exemplo, eu vou sair, eu vou deixar a confederação, não me interessa mais. Então esse direito de secessão, ele permitia aos países que participavam da confederação que eles barganhassem. Então que eles dissessem assim, olha, nisso eu quero ajudar, mas naquilo eu não quero, não me interessa. E se eles se sentiam pressionados a participar dos atos que eram necessários para a confederação, eles ameaçavam deixar a confederação, porque podiam deixar a confederação, certo? Em virtude do direito de secessão. Então a confederação começou a ficar uma coisa incipiente, começou a ficar uma coisa assim rasa, uma coisa frouxa. E aí era necessário criar um outro sistema, criar um outro modelo que ao mesmo tempo em que permitisse que cada um daqueles países, né, cada uma daquelas regiões tivesse uma certa independência, tivesse uma certa possibilidade de se organizar, de se comandar dentro do seu território, mas que também elas não pudessem deixar esse pacto, elas não pudessem sair a hora que elas quisessem, porque isso enfraquecia o pacto. E aí foi que começou a surgir a ideia da federação, da criação de uma federação. Então nós temos, né, alguns autores que trabalharam para isso, John Jay, o Madison, o Hamilton, né, que escreveram artigos a respeito disso, fomentando a ideia da criação de uma federação. E qual que era a ideia deles? O que eles previam? O que eles imaginavam para esse novo modelo? Eles diziam, olha, essa federação, como que vai funcionar? Vai funcionar assim, cada estado, no caso, cada país que existia naquele momento na confederação, vai ceder a sua soberania para um órgão central, que nós vamos chamar aqui de União, mas vai preservar a sua autonomia, tá certo? E quando eles entrarem nesse novo sistema, eles vão perder o direito de secessão. Então, transformando essas características aqui, explicando essas características para vocês. Como é que vai funcionar então? Então é assim, nós temos no momento 13 estados, 13 países soberanos, tá? A soberania significa o quê? A soberania significa a total possibilidade de fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, independentemente de qualquer coisa, tá?
Esses 13 países soberanos estão unidos pela confederação. Confederação não está dando certo. O que nós sugerimos? A criação de uma federação. Como a federação vai funcionar? Esses países vão abrir mão da sua soberania e vão entregar a sua soberania a um órgão que vai centralizar esse poder, tá certo? Vamos dizer assim, né? Vai centralizar esse poder, que vai ser a União, tá certo? Esses estados vão então deixar de ser soberanos, eles não vão mais fazer tudo o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem e tal, e vão passar a ser autônomos. O que significa ser autônomo? Eles vão guardar uma certa independência, eles vão guardar uma certa possibilidade de se comandar dentro do seu território, mas eles não vão mais ser totalmente, né, livres para fazer o que eles quiserem. Por quê? Porque, por exemplo, eles vão perder um direito. Que direito é esse? O direito de secessão. Eles não vão poder se retirar do pacto. E aí, você deve estar pensando assim, nossa, professora, mas o que interessaria para eles deixarem de ser soberanos e se tornarem autônomos? Interessa, né? Interessava para eles, porque todos fariam isso, né? Todos fariam isso. Todos abririam mão da sua soberania para entrar numa federação, preservariam algumas competências, na medida em que continuariam autônomos, e teriam essa segurança, né? Porque nenhum deles poderia sair desse novo pacto. Essa era a ideia da federação. Ao mesmo tempo em que preservava as peculiaridades de cada um dos estados, permitia o resguardo de uma certa autonomia, permitia o resguardo de competências para eles dentro dos seus territórios, ao mesmo tempo em que fazia isso, previa a união entre eles e previa que nenhum deles poderia deixar o pacto. E isso trazia segurança, principalmente para que eles se relacionassem no plano internacional, né, como um país único, tá certo? Então, surge aí, e isso é debatido e assinado na Convenção de Filadélfia, a ideia de federação. Então, o que você tem que saber até o momento, né? O que você tem que saber desse slide aqui? O que você tem que saber sobre o histórico do surgimento da federação? Você tem que lembrar que a ideia de federação surge nos Estados Unidos, né? E surge por quê? Porque quando as colônias se separam da Inglaterra, elas formam uma confederação. Essa confederação não estava dando certo, porque eles tinham possibilidade de sair a qualquer momento. Então, eles resolvem criar um sistema novo. E esse sistema novo que eles criam é a federação. Como é a federação? Todos abrem mão da sua soberania, ganham uma independência, ganham uma autonomia, né? E vão se juntar com a impossibilidade da secessão. Não vão poder deixar o pacto, certo? Bom, então, olha ali nosso slide. A federação surge para possibilitar o exercício do governo de forma eficaz em um espaço territorial amplo. Claro, justamente, pensem lá os Estados Unidos da América. Um espaço territorial muito amplo, em que você tem, né, regiões muito diferenciadas do ponto de vista cultural, diferenciadas do ponto de vista climático, diferenciadas do ponto de vista econômico, enfim. E a federação é uma maneira que você tem de fazer todos eles ficarem unidos. Então, preservar as peculiaridades de cada região, preservar um âmbito de autonomia para cada região e, ao mesmo tempo, possibilitar que essas regiões estejam unidas, tá certo? A autonomia possibilita aos entes federados elaborar leis e executá-las, além de criar as suas próprias constituições. Então, né, quando eu digo preservar as peculiaridades, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que os estados, eles vão participar da federação, mas eles vão se manter autônomos, não vão mais ser soberanos, mas vão se manter autônomos. O que significa se manter autônomos? Eles vão ter possibilidade de se comandar dentro do seu território. Se comandar como? Criando a legislação que se aplica ao seu território, criando a Constituição que rege a organização do poder e os direitos dentro do seu território, criando as opções políticas, administrativas dentro do seu território, resguardam um âmbito de poder, portanto, dentro do território de cada um, tá certo? Então, se as características da confederação era ser feito por um tratado internacional, ter a possibilidade do direito de secessão, quais vão ser as características da federação?
Acompanha aqui comigo, isso aqui é bom você marcar, isso aqui é bom você listar, tá? Essas características são bastante importantes e podem vir cobradas no exame da OAB e elas são referência, elas são, vamos dizer assim, um conhecimento básico que você precisa ter para depois, quando a gente estiver estudando Federação Brasileira, repartição de competências, repartição de rendas, criação de estados, municípios, etc., você consiga entender a lógica adotada pela nossa Constituição com base já no seu conhecimento, né? Sobre esse básico, sobre esses fundamentos aqui da federação. Então, características de federação. 1. Existência de uma Constituição em que esteja prevista a repartição de competências e receitas. Então, assim, se a confederação era feita por um tratado internacional, qual vai ser o documento, qual vai ser o instrumento jurídico que nós vamos usar para organizar a federação? Bom, um instrumento jurídico que nós vamos utilizar para isso é a Constituição. Por que nós vamos utilizar a Constituição? E aqui repare bem, em primeiro lugar, porque a Constituição ela é um documento perene, ela é um documento que se pretende eterno, vamos dizer assim, né? Vocês sabem lá que a Constituição ela tem, por exemplo, a nossa Constituição que é rígida, a ideia dela é que ela não seja modificada, só seja modificada por um procedimento muito dificultado e etc. Então, nós criamos, quando a gente vai falar que os estados não podem se separar, por exemplo, isso tem uma relação forte com a ideia de criar esta união, criar esse vínculo através de um documento que também seja um documento muito forte, capaz de amarrar esses estados. E esse documento é a Constituição. Então, por exemplo, assim, para que um Estado possa sair desse documento, como que ele faz? Faz uma emenda constitucional? Por exemplo, a gente pode fazer uma emenda constitucional amanhã dizendo que o Estado do Paraná, o Estado de Santa Catarina, o Estado da Bahia se torna agora um país soberano? Será que pode? Não pode. Não, a gente não pode. Os estados não têm direito de secessão e para você conseguir tirar um estado, né, dessa maneira da Constituição, você tem que derrubar a própria Constituição. Então, a federação ela é organizada por uma Constituição. E é nessa Constituição que vai estar prevista a repartição de competências entre os estados e a repartição de receitas. Para que os estados tenham autonomia, para que os estados possam se comandar dentro dos seus territórios, é muito importante que eles tenham competências para criar a própria legislação, competência para criar a própria administração, certo? Também, para que eles possam exercer, vamos dizer assim, essas competências que eles têm, eles precisam de dinheiro, eles precisam de renda. Então tem que estar previsto como que eles vão obter essa renda e como que eles vão gastar essa renda. Tudo isso vai estar previsto naquele documento constitucional. O que eu quero dizer com isso? Essa organização vai estar prevista no texto constitucional. O que é que cabe aos estados, qual é a legislação que vai ser feita pelos estados e qual é a legislação que cabe à União, aquela representação da junção de todos os estados. Qual é a renda que cabe aos estados, né? Como é que ele arrecada e como é que ele gasta essa renda, e qual é a renda que cabe à União, que é a junção de todos os estados. Essa distinção, essa separação entre o que é da União, que é a representação da junção de todos os estados, e o que é dos estados, o espaço de competência, o espaço de renda de cada uma dessas entidades, isso tem que estar previsto na Constituição. Então, a nossa primeira característica relevante aqui para a federação é a federação se organiza a partir de uma Constituição. É essa Constituição que vai amarrar os estados e a União, é essa Constituição que vai dar competências a eles, é essa Constituição que vai dar limites a eles, é essa Constituição que vai impedir a secessão. Então, tudo isso tem que ser feito através de um documento que é um documento forte, e esse documento forte é a Constituição. Federação tem que ter Constituição. Então, se aparecer na tua prova da ordem uma pergunta assim, a federação pode ser formada através de um tratado internacional? Não, tá? A federação é formada através de uma Constituição. Segunda característica ali, participação dos Estados-membros na definição da vontade federal. Participação dos Estados-membros na definição da vontade federal.
Quando os estados vão entrar numa federação, pensa assim, você é um país soberano, tá? E aí você tá lá exercendo a tua soberania, fazendo o que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer, porque você é soberano. Aí chegam para você e te propõem, olha, deixa a tua soberania, pega em troca uma autonomia, que é uma independência um pouco menor, e vem com a gente nessa federação. A gente vai se unir numa federação, e aí nessa federação a gente vai ser mais forte, porque a união faz a força e etc. Aí você diz assim, quem sabe? Por que não, né? Mas uma das tuas perguntas pode ser assim, tá, mas se nessa federação eu vou ter vários estados, e se esses estados são todos diferentes, como é que eu vou conseguir garantir que o meu interesse, na hora de definir a legislação que vale para todos, vai ser ouvido? Por exemplo, assim, olhem a Federação Brasileira. Eu tenho um estado pequenininho, do tamanho do Acre, e eu tenho um estado populoso, forte, como São Paulo. Eu tenho um estado com um território enorme, como Amazonas, e tenho um estado com território pequenininho, que nem Santa Catarina. Como é que eu faço para garantir que na hora da gente produzir uma lei, por exemplo, que vai valer para todos, que vai se aplicar como Código Penal, Código Civil, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, que vai se aplicar para todos esses estados, como é que eu garanto que todos eles serão ouvidos, que o interesse deles vai ser debatido no momento da produção dessa legislação? Como é que eu garanto que aquele estado que é muito grande não vai esmagar o estado pequeno? Como é que eu garanto que aquele estado que é muito rico não vai esmagar o estado que é pobre? Como é que eu garanto que o estado que é muito populoso não vai esmagar o estado que é pouco populoso? Então, para isso, para eu garantir a participação de todos de maneira igualitária na produção das decisões que vão valer para todos, eu preciso ter um mecanismo que assegure aos estados, né, a participação na definição da vontade geral. Qual é esse mecanismo? Você já parou para pensar nisso? Você sabe, por exemplo... Então vamos lá. Você sabe para que é que serve o Senado Federal? O Senado Federal, gente, é a representação, é a casa de representação de todos os Estados-membros. Então você vai ver que lá no Senado Federal existem senadores de todos os estados da federação. E no Senado Federal, todos os estados da federação têm direito ao mesmo número de senadores. Então, quando a gente vai decidir a respeito de uma norma, a respeito de uma lei que vai se aplicar a todos, essa norma, essa lei vai passar pela Câmara dos Deputados, a gente vai falar sobre isso quando falar no Poder Legislativo, e vai passar pelo Senado Federal. No Senado Federal, o Acre e São Paulo têm o mesmo número de senadores. No Senado Federal, Amazonas e Santa Catarina têm o mesmo número de senadores. Lá acontece, portanto, o equilíbrio da federação, porque lá realmente, né, vamos dizer assim, Santa Catarina e Amazonas, São Paulo e Acre têm as mesmas possibilidades para debater, para colocar, expor as suas vontades e para votar, tá certo? Então, para que uma federação seja chamada federação, uma das características da ideia de federação é que os estados possam participar de maneira igualitária da formação da vontade geral. E como é que se faz isso? A partir de um órgão, como é o Senado Federal, em que todos eles têm a mesma representação, em que eles são todos considerados equânimes. Então, sobre essa aula de hoje, né, estou encerrando, falamos mais na próxima, mas sobre essa aula de hoje, o que a gente tratou? A gente tratou sobre a organização do poder e entramos na análise das formas de Estado. Aí falamos sobre a diferença de um Estado unitário, em que o poder é todo exercido em todo o território de maneira centralizada, um mesmo poder para todo o território. Falamos na federação, que é um poder descentralizado, em que as diversas regiões vão ter esferas de poder, que vão conviver, né? Falando sobre federação, nós falamos sobre o surgimento da federação, lá nos Estados Unidos, primeiro uma confederação, superada depois pela ideia de federação, e começamos a abordar as características de federação.
Primeira característica, uma federação se forma pela Constituição. E segunda característica, uma federação precisa ter um órgão no qual todos os estados sejam representados da mesma maneira, de maneira equânime, que é o Senado Federal. Então a gente continua a falar sobre federação na nossa próxima aula. Eu agradeço quem aguentou até aqui, né? Continuamos aí nessa luta para você passar na OAB, tá certo? E então até daqui a pouco. Beijos!